Fala nação, bem-vindos ao canal. Você que está chegando agora aí, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Um corte aqui do programa News Esportes, da UOL TV. É isso aí. Mauro César Pereira, tá aí. Arnaldo Ribeiro, Flavieri e Tirone, Eduardo Tirone, é isso aí. Vamos ver o que eles têm a dizer aqui a respeito do Malvadão. O Malvadão arrebentou vitória, meu amigo. Acompanha comigo aí, galera. Vamos lá. É importante frisar o seguinte: quando um time como o Flamengo, como o São Paulo, prioriza outra competição e põe um time misto na Copa do Brasil, ele não sabe que a Copa do Brasil vai ser decidida depois das outras competições. Sim. Se soubesse, talvez tivesse outra alternativa, outra forma de pensar. Não, o Flamengo certamente. Ou seja, é bizarro. Não, você poderia pensar, não, peraí, se eu chegar até aqui, depois só vou resolver isso depois do Brasileiro, depois da Libertadores, da Sul-Americana. Vamos fazer uma forcinha. Então vamos fazer uma força aqui, porque depois a gente pode ganhar esse negócio também, lá perto do Natal, né? Uhum. Mas não, mudaram no meio do caminho. Eu acho que é importante frisar que, independentemente do dinheiro, teve um técnico uma vez que falou que com um time de 200 milhões ele faria o Rapa, né? Sim. Ele ia passar o rodo, ganhar todo mundo, ganhou nada. Certo treinador muito badalado, o subestimado, dizem inclusive. O Felipe Luiz é um técnico que não comanda o time profissional há menos de um ano. Teve seus erros. A derrota para o Central Córdoba teve culpa dele também. A derrota para o Santos foi uma vergonha, aquela atuação. O Flamengo já fez teve algumas flamengadas esse ano. A primeira fase da Libertadores foi tétrica, uma classificação dramática num grupo fácil até. Mas o trabalho dele, quando você vê atuações como contra o Chelsea no Mundial e o jogo como o de ontem, contra o Internacional, tem que ser também destacado, né? Um cara que está há pouco tempo na função, porque o time joga, né, cara? O time joga, ele está conseguindo fazer o time pressionar, de fato, recuperar a bola. Você vê a mudança de comportamento do Pedro, não é só... Detalhe, galera, é isso aí, na descrição do vídeo tá o link como crédito, valeu? Continuando aí, galera, vamos lá. O Pedro, dos gols que faz, ele participa jamais do jogo. Já mudou toda aquela confusão, o esporro em público e tal. Aquilo, de certa forma, parece que foi equacionado, né? E o cara, é que a gente sempre fala, o Pedro, se ele participar mais do jogo sem bola, vai ser um atacante melhor, isso é óbvio, né? Então, acho que tem esse ponto importante, né? E o Samuel Lino ontem foi, assim, bem impressionante. Desde o primeiro jogo ele começou bem, ele é ao contrário dos pontas que geralmente chegam e cruzam aleatoriamente, jogam na área. Ele sempre observa e busca um passe, seja um cruzamento, seja uma bola rasteira, ele sempre busca um passe. Ele é muito lúcido quando chega naquela zona do campo. É um atacante de um nível acima. Não dá para comparar, por exemplo, ele com o que produziu o Cebolinha todo o tempo que está no Flamengo, que também veio da Europa, mas você pega o Cebolinha e pega o Samuel, é totalmente diferente. O Cebolinha teve momentos, né? E nunca justificou o investimento elevado que foi feito nele. Esse rapaz, em pouco tempo, você vê que ele produz muita coisa, gera muito jogo. Agora, não esperem dele, né? Tem que falar isso, que tem cada idiota em rede social, que ele faça uma porrada de gols, que ele não é um número 9, né, meu amigo? Ele é um 11. Sobre isso que você falou sobre o Pedro, ele fez o hat-trick, tem reportagem aqui no UOL, né? Fez o hat-trick e passa dos 100 gols, como o maior artilheiro do novo Maracanã. 3 gols ontem, então passou da marca dos 100, atingiu 102 gols. Ele é o maior artilheiro do Maracanã desde a reforma da Copa do Mundo, considerando o período, esse período que eu te falei após a Copa do Mundo. Ele está entre os 10 maiores goleadores da história do estádio, considerando todas as fases. Você viu, o saldo de gol do Flamengo é de 35 gols, né? É isso, 35. Qual é o segundo melhor ataque do campeonato? Cruzeiro. É o Cruzeiro. Tem 34 gols. O saldo do Flamengo é maior do que o número de gols marcados pelo segundo colocado. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro. E você falou também do Samuel Lino, participou de 5 gols na goleada do Flamengo. Tinha disputado 7 jogos sem nenhum gol marcado, com apenas uma assistência. Isso até o jogo de ontem. Mas pode ser, na verdade, né? Que o gol do Luiz Araújo, a jogada toda dele, que eu falei, o Pedro, ele resvala na bola. Então a assistência, o prefeito estatístico vai pro Pedro, mas se o Pedro nem toca na bola, ela chega no Luiz Araújo ali. E acho que vamos ouvir só antes o Felipe Luiz falando do Samuel Lino e também do Pedro, e aí eu boto vocês para falarem. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Um jogador fantástico, e se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos, escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez
claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe. É muito importante a chegada dele, também para levar o nível tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, ele é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área. Aí, o Felipe Luiz falando do Pedro, com quem ele teve aquele entreveiro, parece que está tudo resolvido. É isso que eu ia falar, eu acho que essa questão do Pedro é bom a gente destacar também, porque o Felipe Luiz, como disse o Mauro, não tem 1 ano de trabalho ainda, e ele enfrentou essa polêmica toda, que é uma polêmica difícil para um treinador ter que manejar. Queria, só um parênteses, até a forma como ele se posicionou esse negócio, falando abertamente do jogador. Ele foi firme, ele foi dentro do Pedro, como a gente fala, né, na gíria, e ele conseguiu administrar de uma maneira muito boa a ponto de o Pedro estar jogando, que está jogando de novo. E esse é um ponto ali que a gente ia ficar de olho, né? Porque ficou sempre um burburinho depois. Será que o Pedro está jogando bem? Será que o Pedro vai entender? Será que o grupo vai comprar? Será que... E a gente estava sempre de olho, porque isso é um ponto que a gente fica observando depois que o técnico tem esse tipo de problema. Então eu acho que esse é algo que a gente tem que destacar do Felipe Luiz. E outra coisa que a gente vai lembrar aqui no News, no Posse, durante a programação do UOL, a gente sempre falava, o Flamengo produz, mas às vezes não consegue transformar isso em vantagem, não consegue fazer gol, falta ter fome, e o Flamengo está conseguindo superar esses problemas também. Então o Felipe Luiz, em um curto espaço de tempo, mostra soluções para problemas diferentes, tanto na questão tática quanto na questão de administração de elenco, o que é muito importante, porque ele é jogador, ele já foi jogador a vida toda, passou a ser chefe dos caras e é totalmente diferente. É completamente diferente ele ser jogador, ser parceiro, por mais líder que ele fosse, se ele fosse o capitão, não ia ser a mesma coisa do que ser o treinador. E aí, a partir do momento que ele toma essa posição e consegue passar por tudo isso, é um excelente sinal do Felipe Luiz. Tem alguém aqui passou, infelizmente não consegui pegar o nome do cara que mandou uma mensagem boa no chat aqui. Ele fala o seguinte, Arnaldo, sobre o Samuel Lino. Que o Samuel Lino pode ser esse ano que foi fazer uma diferença tal como fez o Luiz Henrique pro Botafogo no ano passado. Pode, com um detalhe, né? Eu acho que talvez tecnicamente até o Samuel Lino tenha algumas vantagens sobre o Luiz Henrique, que começou a ser convocado novamente pela seleção, né? Apareceu na lista do Ancelotti. São jogadores que em tese não estariam jogando no Brasil, né? Agora a gente tem são jogadores meio que no auge da forma, que estavam na Europa. O Luiz Henrique chegou a sair do Betis no meio da temporada europeia, para vir jogar no Botafogo. O Samuel Lino saiu do Atlético para jogar no Flamengo antes do início da temporada, na janela, mas o Flamengo contratou o jogador, assim como o Botafogo contratou o Luiz Henrique, o Palmeiras contratou o Vitor Roque, como se fosse um clube europeu tirando um jogador da Europa, né? Então são patamares de investimento muito altos, né, de fato. E ele é um jogador muito... Ele não é um jogador que chega no Brasil, como vários chegaram, né, depois de ter já construído a carreira, passado pelo auge para encerrar a carreira no Brasil, no clube de coração, tal, que era o cenário comum nesses casos, né? Não, ele tá na idade, está no auge, né? Ele está no auge, é um jogador muito interessante e já começou a dar o ar da graça, mostrar que pode fazer diferença sim no campeonato. E acho que agora a expectativa vai ser justamente sobre nos dois times, tem gente que nem começou a jogar ainda no Flamengo, como o Carrascal, né? E acho que o Flamengo, mesmo em algumas situações que tenha que fazer um revezamento, se você observar como está o banco do Flamengo hoje, em algumas posições ele perde muito pouco se ele fizer revezamento, né? Isso por uma temporada sempre concorrida é um baita trunfo, né? É muito bom jogador no mesmo lugar, né?
E em vários setores o Flamengo tem sobras, né? Como a questão da lateral esquerda ontem, isso já vem de algum tempo, o Alexandre saiu no início, entrou o Vinha, que vinha sendo até cortado do banco por excesso, tem o Ayrton Lucas, né? Eu só vejo, e acho que o torcedor do Flamengo tem que nesse setor, e por isso a convocação do Ancelotti foi tão boa pro Flamengo. Só na zaga que eu acho que o Flamengo tem 3 jogadores excepcionais, muito bons, mas só tem 3. O resto são meninos que o Felipe Luiz não tem utilizado, ele tem preferido colocar em quase todas as partidas o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Danilo tem um ou outro problema de lesão recorrente, mas nos outros setores tem sobra, praticamente sobra em quase todos os outros setores do elenco. Não tem chance, Mauro, de o Flamengo contratar alguém, um zagueiro, para essa janela ainda? Porque eu acho que é uma posição que deveria ir atrás, não? O que eles dizem é que só vão contratar se surgir alguma oportunidade, ou seja, alguma situação de jogador, imagina assim, livre, final de contrato, como foi o próprio Alexandre no ano passado, né? Sim. Houve a contusão do Vinha, também o Ayrton Lucas se machucou, e o Alexandre não estava mais sendo utilizado lá na Juventus, aí antecipou a rescisão de contrato, que não renovaria, ele veio para o Flamengo. Fora isso, não deve contratar. Eu acho que esse é um dos pontos que eu questiono do Felipe. Eu acho que ele deveria ter utilizado o João Vitor, o zagueiro que eles gostam mais, tem mais saída de bola, os dois que formaram a dupla no sábado no jogo com o Barcelona, o outro é o Iago, né, que jogava com o Vitor Reis na seleção brasileira, fazia uma dupla de zagueiros, várias vezes sub-20. E acho que ele deveria, em jogos mais fáceis, ter entrado. Ontem, por exemplo, não lembro agora se estava no banco o menino. É jogo para você colocar. Para sentir um pouco o jogo. Um pouco de ritmo. Joga ali 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, sabe? Sente a torcida, tudo, posicionamento, os colegas. Joga com o Jorginho uns minutos, que é um privilégio para qualquer um. O Jorginho deita e rola, né? Impressionante também. Ele controla ali tudo no meio campo. Ele é um jogador que ele eleva o nível dos demais. E ele e o Saúl, ontem o Felipe deu o meio abraço a torcer também, que de certa forma, né? Porque ele não disse que não usaria o Saúl como volante, mas ele disse numa coletiva há algumas semanas que preferencialmente queria o Saúl na função do Gerson, com ele ponta armador ali, né? Um meia que joga como Everton Ribeiro, né? Esses caras jogam assim. Mas ele acabou colocando no contra internacional, deu super certo, e acho que aumentou ali a concorrência, né? Com o Pulga, com o De La Cruz, com o Alan, com o Everton Araújo, ele tem muito material humano. E ontem muita gente lembrou do Gerson, né? Sim. Porque o Gerson não tem sido muito utilizado lá no Zenit, entrando no final do jogo, não foi convocado. Ele vinha sendo convocado. Viu com colegas do Zenit serem convocados, porque se só ele ficar fora, você pensar, não foi não, ele colocou 2 do Zenit. E não chamou o Gerson, pode ser que ele, já conheço, quero conhecer hoje, pode ser, mas não foi convocado, o fato é esse. Não foi convocado, não tenha jogado tanto assim. E agora o time se acertou sem ele, porque houve uma queda também, muito em função disso, né? Ele perdeu o lado direito todo. Era importante ali o Gerson com o Wesley. E agora o time já se acerta sem ele, ou seja, o time já vai se regenerando e ele vai ser menos lembrado, né? Aí é aquela coisa de gestão de carreira, né? Podemos esperar a entrevista do pai já? Mas isso aí já tem meme rolando.